Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição de TV. Já como vai você, Reinaldo Azevedo? Boa noite. E aí, Silvio Navarro, boa noite. Eu estou muito animado, muita coisa hoje. Vim batendo um papo ótimo com o motorista de táxi agora. Opa. Excelente conversa, mas tá por pouco. Tá por pouco, Tá por pouco. Vamos começar por aí, então. Reinaldo Azevedo, tenho aqui em mãos o anexo 3, módulo 6 do curso de taxista. A grade curricular obrigatória do curso de taxista que a Prefeitura de São Paulo fará com que os condutores obrigatoriamente tenham que cursar, Reinaldo Azevedo. A escolinha do professor Haddad. A escolinha do professor Haddad tem pontos interessantíssimos. Vamos lá, por onde você quer começar? Olha, tem as coisas que a gente até pode comentar, que tem aqui roupa, o asseio do carro... Com essa camisa, pelo que eu saiba, você não essa pode camisa, por exemplo, táxi. já não pode mais ser camisa de taxista. Porque tem que ser uma camisa lisa. Não pode ser uma camisa listrada. Há aqui indicações de que só pode abrir o primeiro botão do colarinho, o segundo botão já não pode. Imagina se tiver calor. Você sabe se tiver calor, e você sabe, eventualmente um peito peludo como o meu pode fazer tragédias num táxi, né? Claro, tem coisas de bom senso aqui, por exemplo, evitar aromas desagradáveis como suor, cigarro, bebidas alcoólicas, perfumes com forte fragrância, tudo bem. Tem questão do bom senso. Agora, o Buziles não é esse, não. O curso da Prefeitura de São Paulo está violando a Constituição da República Federativa do Brasil. Está violando o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a liberdade de opinião. Por que, seu Silvio Navarro? Olha aqui, o item 6 diz assim: evitar polêmicas... Preste atenção, telespectador. Evitar polêmicas ou situações que provoquem estresse do passageiro. Em virtude de... Então, o motorista de táxi não pode tratar de assuntos como paixões esportivas. Você imagina, segunda-feira teve clássico no final de semana. Corinthians e Palmeiras. Não pode falar. Você chega, o cara entra e você fala... Paysandu ontem. Paysandu ontem foi muito bem. O Asa de Arapiraca. Aquela rodada do Campeonato Alagoano. Aquela rodada do Campeonato Alagoano. Foi muito excitante. Aí, convicções partidárias. Também não. Quer dizer, você entra você passa pelas ruas, aquela buraqueira que o Haddad deixa em São Paulo, aquele horror que ele deixa, aquela cidade suja, aquela cidade nojenta, asquerosa que tá. Quem quiser que dê uma passada ali pela Baixada do Glicério para ver como é que funciona. A buraqueira da cidade, mas não fale, porque são paixões partidárias. Você ficou sabendo, por exemplo, às vezes o passageiro é um cara, e o motorista de táxi, como esse que me trouxe agora, um cara ótimo, sabia um monte de coisa, e às vezes esse motorista de táxi é informado. Muito. E ele fica sabendo, por exemplo, que o Cerveró acusa o Lula de ter recebido 50 milhões de propina, a campanha do Lula, 50 milhões de propina em 2006, da Petrobras. E o motorista de táxi está proibido de comentar isso com o passageiro. Não é porque vai que ofenda a convicção do passageiro. Assim, também não pode falar de fé e cultos religiosos. E nem comportamento pessoal. E nem comportamento pessoal. As opções de comportamento pessoal também não. E não tratar de problemas particulares nem de categoria. Ou seja, vai conversar sobre o quê no táxi? Matemática pura. Vamos discutir agora matemática pura no táxi. Vamos discutir filosofia. Schopenhauer. Então, motoristas de táxi, agora vocês se preparem, peguem o livro Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, por exemplo. Chega lá, senta e pergunta para o passageiro: o senhor lê Schopenhauer? Né? Muito bem. O senhor quer falar sobre qual assunto? Isto aqui, evidentemente, é a cara dessa esquerda autoritária que fica tentando disciplinar os mínimos detalhes da vida das pessoas. Uma coisa é você lutar para ter um transporte, para regularizar a atividade do transporte público. O táxi é transporte público, né? É uma fatia do transporte público, criando algumas regras de convivência, de civilidade e tal. Sim, perfeito. Outra coisa é você tentar entrar na economia do que o motorista de táxi pode falar dentro do carro. Né? Evidentemente, ele tá no ramo. Se ele perceber algum incômodo do passageiro, é claro que ele vai, supõe, e o passageiro a qualquer momento também pode falar: o senhor está me incomodando, né? O senhor pode ficar quieto, ou a senhora, se for uma motorista, mas não,
né? Quer criar regras para isso. Essa é a cara da esquerda mais boçal, da esquerda autoritária. Isso aqui é a cara do Fernando Haddad, a cidade com milhares de problemas, e ele fazendo isso aqui que é demagogia de quinta categoria. E claro, né, o Haddad sabe que cada motorista de táxi hoje, evidentemente, quando tiver campanha eleitoral, cada motorista de táxi é um agente anti-hadadista. Porque os motoristas de táxi sabem muito bem o que esse senhor fez na cidade, né? E o que eles estão querendo é impedir o motorista de táxi se expressar politicamente. Quando o motorista de táxi fazia, eventualmente, apologia do PT, podia. Agora que ele sabe que ele está numa situação difícil, não. Ora, tenha santa paciência. O Haddad é aquele sujeito que o Milor Fernandes definia assim, quando ele chega ao limite, ele dá mais um passo. Né? Você viu a história do garoto lá no hospital, com o Suplicy, aquela coisa toda? Eu escutei você comentando. Um negócio inacreditável. O Suplicy vai visitar o menino. Há um rapaz, desculpa mudar de assunto, mas é o Haddad. Há um rapaz que, numa manifestação do Passe Livre, se feriu lá com uma bomba. Diz ele que a bomba caiu nele, machucou o dedo dele. A história é um pouco inverossímil, mas que se apure. Né? Essas coisas costumam acontecer quando a polícia joga uma bomba de gás lacrimogêneo e a pessoa vai pegar a bomba para devolver à polícia. E aí explode e machuca. Muito bem, vamos ver o que aconteceu. O seu Eduardo Suplicy, secretário de Direitos Humanos, foi ao Hospital Albert Einstein, onde está internado esse rapaz, que é filho de uma advogada estrelada de São Paulo, professora da PUC, né? Não consta que, em outras vezes, quando pobres eventualmente se machucam em manifestações, o Suplicy tem ido visitar. Parece que ele tem especial predileção por visitar as pessoas da classe social dele, não é? Os coxinhas como ele. Muito bem, os coxinhas vermelhos como ele. Foi lá visitar o garoto, de lá ligou para o Haddad. Aí o Haddad, segundo a mãe do garoto, disse que o menino está na resistência. Na resistência. Então o seu Fernando Haddad aumenta a passagem de ônibus, e eu não estou dizendo que ele fez mal em elevar a tarifa, porque precisava. Né? Eu não sou as esquerdalhas que votam nele, que acham que não pode aumentar nunca a passagem. Acho que precisa aumentar. Precisa. A cidade já gasta quase, neste ano, 2 bilhões em subsídio para passagem. Né? Quase ninguém paga a passagem inteira em São Paulo. Né? Porque você tem os estudantes que têm gratuidade total, tem os estudantes que têm gratuidade parcial, existem o Vale Transporte, os idosos. São bem poucos que pagam a tarifa cheia. De qualquer modo, custa 2 bilhões, o subsídio custa 2 bilhões por ano em São Paulo. Né? Muito bem. Esse garoto é herói da resistência? Não, não é herói da resistência. Eu acho que o Haddad tinha que aumentar. Ele aumenta a passagem e depois tira o corpo fora. Não aparece nem para dar declaração. Joga, literalmente, a bomba nas costas da polícia. Que é estadual. Que é estadual, da polícia e do governo do Estado. E aí chama o garoto de herói da resistência. Herói da resistência de quê? De quê? Suplicy. Eu já falei hoje no rádio, vou falar de novo. Existe uma coisa, Suplicy, que se chama mau-caratismo político. E esse é um caso. Você foi visitar, Suplicy, os policiais feridos nas manifestações? Você foi visitar, Suplicy, os trabalhadores de farda? Você foi visitar, Suplicy, aqueles que são realmente pobres? Você foi visitar aqueles que realmente se arriscam? Você foi visitar aqueles contra os quais os manifestantes jogam rojões, que se acerta, mata, porque comprovadamente mata, Suplicy? Você foi visitar? A sua demagogia é um troço asqueroso, patético. Velho, passado. O Brasil não aceita mais isso. O Brasil não quer mais saber desse tipo de coisa. Não quer mais saber de vocês. Muito bem, Reinaldo Azevedo. Bom, vamos, o nosso táxi... Agora vou aqui já levar... chegou, eu estou levando, você também está levando, eu estou levando. Eu vou chegar e vou falar para ele, pô, senhor, por favor, primeiro eu vou ver se ele está... Fiscalizar, vou ver se está tudo certinho. Se está de sapatênis. Eu vou falar, por favor, o senhor não profira palavrões. Exato. Não ataque a honra de qualquer pessoa. Não pode falar sobre futebol. Não faça sarcasmo e piadas constrangedoras. Eu gostei, não faça sarcasmo. E também respeite a si mesmo e ao passageiro. Você já imaginou... Se o cara for um deprimido do tipo, pô, tô ferrado, não valho nada, você fala, o senhor está desrespeitando a lei. O cara estiver mal aquele dia, né? Agora, você já pensou, você está no táxi, 18 horas, está chovendo, você sabe que nenhum semáforo em São Paulo funciona na chuva, o taxista está irritado, não consegue sair para a esquerda, porque tem a ciclovia buzinando, começa a falar mal do prefeito, tem que ser coibido. Aliás, o prefeito... Você não pode falar do prefeito. Me ocorreu aqui, se o cara ligar nos pingos nos is, por exemplo, será que caracteriza paixão?
paixão pela inteligência, pelo charme, pela picardia e pelo veneno. Muito bem. Reinaldo, obrigado. Vamos dar tchau Obrigado. aqui na Bela. Tchau, câmera Uma aberta. ótima noite para você. O Sem Edição fica A gente por aqui. tem segunda-feira que vem? Que Segunda-feira que vem feriado é São feriado. E nós voltamos na outra semana. Na outra segunda-feira. Muito bem. Bem lembrado, Reinaldo. Tchau. Um abraço. Tchau.